Já bateu aquela fome, né? Quem que permitiu que essa garota apresentasse um jornal e falasse de torresmo? Chama essa pessoa que eu quero esclarecimentos. Brincadeira, obrigada, temos meu emprego. Tudo bem, minha querida? Bom dia. Bom dia. Vamos falar do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Disse que o corte de 0,5, de meio ponto percentual na taxa Selic, é motivo de comemoração. Segundo ele, os indicadores de inflação mostram que a política monetária está no caminho certo. Vamos ouvir, inclusive, o que ele disse. Vamos comemorar que caiu mais 0,5%. Né? Vocês sabem a minha opinião sobre isso e não vai aqui nenhum comentário. Vamos convergir para onde a Selic tem que convergir, porque os indicadores de inflação demonstram que a política econômica está no caminho certo. Né? Desde o começo do ano eu falo, tem que harmonizar o fiscal com o monetário. Uma política monetária muito restritiva atrapalha a arrecadação. Uma política fiscal uma política fiscal irresponsável compromete a política monetária. A gente tem que caminhar junto. Quanto mais rápido convergir, melhor. Vamos então repercutir o Copom. É que a quarta-feira foi tão tomada pela sabatina de Flávio Dino, Paulo Gonet e tudo mais, mas a gente teve esse movimento muito importante econômico, que foi uma reunião do Comitê de Política Monetária. E aí sempre vem um comunicado junto, né? Você tem, a queda, o resultado é de tanto, e aí vem o comunicado. O que esse comunicado disse pra gente, assim, sobre o futuro? E era a grande expectativa, viu, Elisa? Porque a gente precisava saber como que seria, né, no ano que vem. Vai ter mais corte? Vai aumentar a velocidade desse corte, que a gente sabe que era o que exatamente o governo queria. Aliás, o ministro Fernando Haddad já falou outras várias vezes, olha, já poderia ter cortado mais, poderia ter começado antes, poderia cortar mais rápido, 0,75, quem sabe? Eu separei alguns pontos aqui pra gente dar uma olhada desse comunicado, principalmente para poder a gente ter consciência, né, do que fez tanta diferença. Primeiro de tudo, a gente termina o ano com 11,75. Era já a expectativa, não surpreende, o mercado já estava esperando por isso. Corte de 0,50, fechamos então 2023 com a taxa Selic, voltando ao patamar do que a gente tinha em março do ano passado, 11,75. E para o ano que vem, o que a gente vê na próxima tela, que foi o que foi esclarecido no comunicado. Primeiro de tudo, que a gente teve uma decisão tomada por unanimidade, e isso é importante, a gente vê ali o Banco Central direcionado, todos, né, num posicionamento. O fato do exterior ter contribuído bastante, foi pontuado isso no comunicado, que a gente tem uma economia lá fora que também está menos adversa e isso favorece, a gente tem uma expectativa agora lá que o Fed comece a cortar já os juros, a gente não pode ter uma diferença de juros tão grande assim do Brasil para os Estados Unidos, então isso é favorável. A inflação comportada também foi ressaltada no comunicado e a gente tem visto, os números estão sendo muito positivos da economia, que é o que o ministro falou. Estão comprovando que vem no direcionamento certo todas as medidas econômicas. Novos cortes de 0,5 ponto percentual, pelo menos mais 2 novos cortes nas próximas reuniões no ano que vem. E aí a gente fica na dúvida, como que vai terminar essa taxa Selic? É o que o mercado começa a pensar agora. No final da projeção dessa taxa Selic, mas que para isso é preciso a gente manter com a persecução da meta fiscal. Nossa, que nome chique, hein? Persecução, minha querida. Seguir a meta fiscal, dá mais ou menos isso, né? Manter o compromisso com as contas públicas, com a meta fiscal. Aquela questão de cumprir a meta fiscal que tem sido muito importante, então muito mais diferença do que o Banco Central fazer o dever de casa, é o governo fazer o papel de casa em cumprir com toda essa meta fiscal que já foi estabelecida, Elisa. A gente também fala que o Congresso prepara para hoje a derrubada do veto à desoneração da folha para 17 setores da sociedade. Não houve um acordo até agora com o Congresso e essa é uma pauta relevante tanto para o governo quanto para as empresas, por causa do impacto financeiro que ela pode promover, né, Débora? O governo quer voltar a arrecadar, mas as empresas dizendo, olha, pode voltar a arrecadar, mas será que eu vou conseguir dar conta do meu setor, do meu comércio? Tripliquem quase 3 vezes, triplica já é 3 vezes, né, minha gente? Vamos lá. Triplica praticamente a folha de pagamento dessas empresas. E por que isso? Até vou voltar aqui umas artes para poder a gente dar uma olhada aqui no telão, porque olha só, a gente muda a alíquota, certo? A prorrogação da desoneração, já aprovada e por ampla maioria,
vai até dia 31 de dezembro de 2027. Muda a alíquota, reduz a alíquota de contribuição previdenciária. Sai de 20% para de 1 até 4.500%. Ou seja, você sair de uma alíquota de 4.500% para 20%, você vai triplicar a folha de pagamento. É isso que esses setores, que é o que a gente vai ver na próxima tela, têm alegado. E qual que seria o impacto diretamente assim, já no D0? Eu vou pegar dois Quais pontos. setores? Dois setores aqui que já teriam um impacto muito grande, que eles vêm repercutindo muito isso. Call center, você teria uma perda de 600 mil vagas no ano de 2024. É um dos setores que mais empregam, inclusive, hoje no Brasil. Isso é o que eles justificam. Exatamente isso. Transporte rodoviário e transporte metroviário. A gente acabou de dar notícia de um aumento de transporte aqui em São Paulo. O que pode acontecer e que o sindicato do setor já vinham falando sobre isso. Se não tem uma desoneração da folha, a passagem pode ficar mais cara até 35 centavos. Já vai aumentar para R$5, avalie se a gente também já não tem a desoneração da folha. Então, assim, isso é o lado das empresas, é o impacto que eles alegam, fora os outros setores, como comunicação, confecção e vestuário, fabricação de veículos, todos esses setores que já estão há 10 anos com esse tipo de alíquota agora. Então, mudar de uma hora para outra é o que estava sendo reclamado, né, pelos setores. Por outro lado, para o governo também é um impacto muito grande, porque somente em relação aos 17 setores, você pode gerar um impacto ali na folha de quase 10 bi. Pelo menos só em relação às empresas que estão sendo beneficiadas. Só que nessa desoneração entrou um plus ali a mais, que foram os municípios que têm até 142 mil habitantes, que também poderão ter uma redução de alíquota de 20% para 8%. E isso gera mais 10 bi de custo para o governo. Então, juntando tudo isso, é um potencial de aumento de despesa de cerca de 20 bilhões em 2024. Por isso que o governo estava querendo reverter essa situação, mas ainda não tem um comum acordo sobre isso. É impacto para o governo, é impacto para as empresas e também para a população, que se tiver um reajuste a mais aí de passagem ou perda de emprego, ou seja, todo mundo tem um lado aí dessa história que a gente precisa olhar com carinho para cada situação. E tem a discussão ocorrendo nesta manhã de quinta-feira, hein, pessoal, no Congresso, eles decidindo quais serão os assuntos que foram vetados pelo presidente Lula, que eles vão colocar em discussão novamente dentro do Congresso. Débora, muito obrigada, hein? Obrigada. Débora Oliveira, trazendo para a gente essas notícias da economia.